Pronto, obrigada, Érica. Já começou a gravação, não é isso? Então, vou começar. Pronto. Boa noite, gente. Estamos aqui na nossa segunda aula síncrona do módulo Introdução ao Sistema Braille e Audiodescrição, que é o módulo 8º, né? Como vocês já sabem, eu sou a professora Ana Laura Campos Barbosa e estou trabalhando esse módulo com vocês. A gente já vai aí na quarta semana, né? Então, uma caminhada a gente já fez, principalmente com relação à discussão do sistema de escrita Braille, né? Iniciando essa semana agora a discussão da audiodescrição no material que foi apresentado para vocês, lá na plataforma. Mas, para essa aula hoje, eu juntei tanto a discussão do Braille quanto a da audiodescrição para que a compreensão seja melhor de todo o processo, né? Érica, pode passar para o segundo slide, por favor? Então, a gente viu que Louis Braille é uma figura de extrema importância para a discussão da inclusão da pessoa com deficiência, principalmente pela elaboração do código do sistema Braille, que faz um diferencial imenso em toda a discussão da inclusão da pessoa com deficiência visual, em especial a pessoa cega, porque vai realmente trazer a inclusão no que se refere às questões relacionadas a todo o processo de ensino-aprendizagem e ao acesso à informação. Pode passar, por favor, para a próxima. Então, temos aí a imagem das séries que compõem o sistema Braille. Durante os vídeos, na terceira semana, eu procurei apresentar para vocês de forma bem simples e bem completa toda a combinação da elaboração do código do sistema Braille, elaborado por Braille, né? por Louis Braille. Nos textos, vocês tiveram acesso a todo o histórico, tiveram uma aproximação de todo o contexto da vida mesmo do Louis Braille, para que compreendesse como foi esse processo de elaboração e como foi o contexto para que ele chegasse nessa composição do código do sistema Braille. Então, a gente tem aí, são 7 classes. A primeira classe, ela serve como base para a maioria das outras composições, né? Como vocês puderam perceber nos vídeos, a gente trabalhou classe por classe, para que vocês entendessem a composição dos pontos em Braille. Cada célula ou célula, que seria esse quadradinho aí que vocês visualizam, quadradinho por quadradinho, né? É composto por 6 pontos, e assim, esses 6 pontos é de extrema importância para a compreensão, porque a combinação de cada símbolo vai ser a representação que a pessoa cega vai fazer a leitura através do tato. Então, essa combinação na posição adequada vai fazer todo o diferencial na questão da escrita e da leitura do sistema de escrita Braille. Então, por isso que a gente enfatiza lá nos vídeos. A atividade também foi solicitada com o uso
da caixinha de ovos, porque a gente pode deixar bem determinado o espaço dos pontos, e assim a composição dos pontos vai fazer com que o Braille traga os símbolos, né? A composição dos pontos vai trazer o símbolo que cada celinha dessa representa. Então, aí a gente tem na primeira série a letra A, que vai trazer o ponto 1, a letra B, ponto 1, 2, a letra C, ponto 1, 4, e assim por diante. Cada letra ou cada símbolo vai ser representado com uma combinação de pontos. Observem que até a terceira série, aliás, desculpa, a terceira série, ele vem trazendo a sequência das letras do alfabeto. Na quarta série, acrescenta aí o W, que é uma letra que não estava na composição inicial, mas pelo uso e pela necessidade, a gente inclui ele. Então, observem que o O com crase, que é usado em outras línguas, não usamos na língua brasileira, mas em outras línguas se usa. Então, aqui no Brasil, a gente tem aqui a composição do W, com a mesma simbologia que é representado também o O com crase, porque essa foi colocada depois. Outra letra que foi colocada depois, que vocês podem observar aí na quarta série também, é o arroba, que também é uma necessidade mais moderna, então foi usada aí na mesma combinação de pontos, que também é representado o U com trema, que é também uma pontuação que aqui no Brasil a gente já não usa mais. Mas a mesma composição de pontos podem ser usada para os dois símbolos, né? Então, é isso. Dentro da composição dos 6 pontos, a combinação dos pontos para poder representar os símbolos. É interessante que, ao fazer as atividades que vocês estão gravando e mandando, vocês confiram nessa tabelinha. Eu coloquei, inclusive, ela separada como arquivo, para que vocês tenham mais facilidade de estar conferindo, viu? Então, peço a vocês que, quando forem fazer as atividades, confiram letra por letra para poder mandar a combinação da forma mais correta, certo? Professora, Pois não? posso fazer uma pergunta agora? Pode Senão eu sim, espero. Professora, boa pode fazer. noite. Durante Boa os noite. vídeos da senhora, eu sei que em caráter explicativo a senhora falava a letra e qual era o número. Quando a gente for fazer o nosso vídeo, a gente precisa assim detalhar como a senhora fazia assim, 1, 3, 4 e dizia a letra. Ou só a gente só precisa dizer a letra e ir colocando as bolinhas no lugar correspondente. Eu prefiro que coloque a apresentação dos pontos, porque Certo. vocês me falando dos pontos, eu tenho certeza que vocês entenderam qual é a lógica. Se Certo. vocês me Assim como a falarem só senhora a fez nos letra, vídeos, né? oi? Assim como a senhora fez nos vídeos. Exato, exato. Podem usar Pronto, aquele vídeo como modelo. Outra tá coisa que eu quero certo. aproveitar e colocar aqui para vocês. Os grupos, é interessante que vocês falem o nome das pessoas do grupo no início, pode ser no final também, mas de preferência no início. O nome dos componentes dos grupos, porque tem alguns vídeos que estão chegando que a pessoa não fala o nome. Aí, assim, quem mandou, eu tenho certeza que é daquela pessoa. Mas se foi feito por 2, 3, 4 pessoas, eu fico sem saber o nome dos outros. Aí, assim, não é interessante que vocês mandem separados. Pode só uma pessoa mesmo mandar, mas que venha o vídeo com o nome das pessoas do grupo, certo? E eu estou enfatizando aqui essa questão dos pontos para vocês conferirem, porque eu já observei também em uns dois que eu já assisti, que as pessoas trocam um pouco a letra. Então, quando forem finalizar os vídeos, confiram a, a posição dos pontos, porque a posição dos pontos faz toda a diferença na hora de apresentar a letra. Por exemplo, se eu vou escrever a letra B e eu não colocar o ponto
No 1 e 2, não vai ser a letra B, vai ser outra letra. Como, por exemplo, teve em um vídeo a pessoa disse, aqui é a letra R, mas na hora de colocar a composição dos pontos, colocou a letra P, porque colocou os pontos 1, 2, 3 e 4. E, na verdade, a letra R é o ponto 1, 2, 3 e 5. Aí, assim, um pontinho fora do lugar já faz uma diferença muito grande. Certo? Mais alguma pergunta nessa parte aqui? Alguém quer fazer mais alguma pergunta antes da gente passar? Oi, Então, professora. Boa pois não, noite. falar. Boa noite. Acho que falou É, duas pessoas. exato. Fale você primeiro. Certo. Então, aqui quem fala é a aluna Nayara, e eu gostaria de saber, porque eu não tive como comprar as bolinhas de isopor, eu posso fazer a bolinha reciclada com papel higiênico ou com Pode, guardanapo? pode sim. E está vindo algumas ideias bem interessantes. Já vi vídeos com tampinha de garrafa, excelente. Excelente ideia. Já vi com tampinha de desodorante, também ficou perfeito. Quem usou com tampinha de desodorante. Já teve vídeo com círculos em EVA, também fica legal. Pode usar sim. Pode usar a criatividade, pode usar material reciclado. Agora, é, a questão da caixinha de ovos, que pode ser aquela de papelão, não precisa ser a de isopor, é importante, como eu disse a vocês, por conta dessa separação da cela em 6 pontos. Se vocês não forem usar a caixa de ovos, eu peço que vocês separem, nem que seja em formato de desenho ou recorte em EVA, separe a cela. Faça a cela, uma cela separada da outra, para que fique visível e principalmente que fique visível os pontos, certo? Na combinação dos 6 pontos. Isso é indispensável na hora da gente discutir essa questão do braille. Porque se a gente for fazer num papel liso e colocar só os pontinhos, muitas vezes ele fica fora do lugar, fora da posição. E saindo da posição, deixa de ser a letra que está sendo representada e não fica letra nenhuma. Viu, gente? Então, vocês podem sim, pode usar tampinha, pode usar círculo de EVA, pode usar a tampinha do desodorante, eu achei uma ideia excelente, vou até começar a colecionar também, e a criatividade pode ser usada. Pode ser bolinha de papel, não tem problema, contanto que faça dentro da cela, de 6 pontos, certo? Vanessa queria falar, né? Pode perguntar, viu, Sim. Vanessa? Boa noite. Boa noite a todos. Professora, eu fiz o vídeo, utilizei as caixinhas, de ovos, usei tampinhas, porém, eu não fiz a descrição com os pontos. Foi essa minha dúvida, eu até perguntei à Vanderleia. E aí ela disse que ia falar com a senhora para saber, porque se qualquer coisa eu faria novamente. Eu prefiro que fale com os pontos, porque assim, a orientação que eu tive é lá no final colocar em conceitos. Mas agora, até o momento, eu estou colocando uma variação da nota mesmo. E a nota vai variar de acordo com a qualidade do vídeo, né? Se tiver completinho com todas as informações, aí a nota vai ser máxima. Se tiver faltando alguns aspectos, aí eu já vou diminuindo. Inclusive, a posição das celas também é importante. Teve alguém que fez numa posição de cima para baixo, colocou a primeira cela em cima, deixa eu ver, estou mais para cá, botou a primeira cela em cima e botou a outra embaixo. Só que a gente não lê dessa forma, né? A gente lê da esquerda para a direita. Então, a posição vai ser uma na esquerda e aí vai descendo para a direita, né? Então, assim, aí no vídeo, um vídeo
faltando ou estando em posições que não estão corretas, aí eu vou diminuindo um pouco a nota. Não deixo de aceitar, eu aceito. Mas, assim, o máximo, a nota máxima vai estar para quem tiver com o vídeo mais completo, né? Aí, se você puder refazer e enviar, aí eu estou corrigindo, né? Durante esse mês aí eu vou seguir corrigindo. Qualquer coisa você pode modificar, e aí só me dá um aviso assim que modificou para poder observar direitinho, viu? Certo, eu vou refazer então. Obrigada. Pronto. Então, como eu coloquei, essa questão dos pontos é importante para que eu perceba que vocês realmente entenderam todo o processo, que a posição dos números tem uma importância muito grande no entendimento de como funciona o Braille. Certo? Podemos passar para a próxima? Muda aí, Érica, por favor. Obrigada. Então, só um apanhado geral aí da questão do sistema Braille, né? O sistema Braille é fundamental para o processo de alfabetização, porque é a base. Toda criança, principalmente as crianças, né, que tem a questão da deficiência visual, numa condição mesmo de cegueira, porque a criança com baixa visão, a gente vai alfabetizar ela com o recurso da letra gráfica. Então, vai ser num tamanho mais ampliado ou no tamanho mais adequado para aquela criança, mas enquanto ela tiver condições de fazer a percepção com sua visão, com a capacidade visual, seja ela lateral, seja ela mais acima, porque, assim, existe uma variação muito grande da criança com baixa visão na posição que ela enxerga. Então, esse cuidado, enquanto professor, a gente acaba tendo que ter, assim, qual é a melhor forma de ensinar a pessoa que tem baixa visão. Então, a gente só consegue descobrir à medida que está trabalhando com a criança, que aí a gente vai perceber se ela enxerga mais do lado direito ou do lado esquerdo, se ela enxerga mais embaixo ou em cima, ou se ela enxerga bem centralizado. Tem uma variação enorme com relação à questão da baixa visão. Mas a baixa visão, a gente aproveita a condição visual da criança e ela é alfabetizada usando o alfabeto gráfico mesmo. Já a criança cega, que é aquela que não tem condições de perceber a letra no formato gráfico, é que a gente vai usar a alfabetização através do Braille. Então, essa alfabetização deve ser iniciada num processo mais da questão tátil mesmo, e nesse processo da questão tátil, a gente começa por aí, pelas bolinhas, pode ser bolinha, pode ser... A gente usa muito a régua que a gente chama de régua Braille, que ela é comprida e tem os pontos de 6 em 6 na combinação das células, né? Então, a gente vai estimulando o tato e vai fazendo essa contagem na composição de 6 pontos para que ela vá associando a letra aos pontos utilizados para cada letra. Dentro do processo de alfabetização, a gente vai usar a acentuação, a gente vai usar a pontuação, então toda a compreensão da parte escrita do texto, ela vai ter condições de entender, de compreender. As tecnologias para a pessoa cega, ela vem a cada dia se ampliando. Então, hoje em dia, a pessoa cega tem acesso ao conhecimento de várias formas, que não é só através do Braille, e inclusive, de forma muito mais rápida do que a leitura do Braille, que são os audiobooks, os leitores de tela, né? O leitor de PDF, então tudo isso vai facilitar o acesso à informação à pessoa com deficiência visual. Acabei já explicando essa questão aí do sistema Braille para cego,
para baixa visão, que era justamente essa informação da pessoa com baixa visão, que também é a pessoa com deficiência visual, mas que não necessariamente necessita da alfabetização no Braille. Ela só vai necessitar se ela tiver uma deficiência visual que esteja sendo aumentada, né? Tem algumas crianças que passam por um processo assim que, à medida que vai crescendo, ela vai perdendo a visão aos poucos. E, às vezes, quando a gente sabe que o processo dela é contínuo, na questão da perda, aí a gente já introduz o Braille para que, quando aconteça de realmente estar sem a percepção visual, ela já esteja usando o Braille. Mas tem outros casos que não é necessário. Tem outros casos que a pessoa tem a capacidade de visualizar na grafia, então ela utiliza mais a grafia. E tem também o respeito à pessoa, se tem interesse ou não, de utilizar o Braille como um recurso, né? Então, a pessoa com baixa visão tem essa variação. Coloquei aí em destaque que a tecnologia como melhoria da qualidade de vida, que foi um dos pontos até que eu observei lá no fórum, que algumas pessoas destacaram, e eu enfatizo que realmente traz uma melhoria incrível. Agora, para essa melhoria, a pessoa tem que buscar ter habilidade no uso. Então, tanto a leitura dos audiobooks, dos PDFs, quanto o uso do celular, dos programas de computador, a pessoa tem que ir em busca do conhecimento e de saber utilizar a ferramenta, né? Então, eu coloquei aí em destaque a importância da busca pelo conhecimento e a importância que nós, educadores, temos nessa questão da mediação, para poder ensinar, aprender, primeiramente, né, e ensinar para fazer essa mediação. Porque a tecnologia, por si só, ela não vai trazer essa melhoria da qualidade de vida se a pessoa não souber usar, né? Então, destaco aí a importância da gente, enquanto educador, compreender a tecnologia e da pessoa com deficiência de ir em busca do conhecimento para que melhore realmente a qualidade de vida, né? As questões socioeconômicas, elas interferem bastante nessa questão do processo de aquisição da tecnologia. Infelizmente, a tecnologia assistiva não é assim, a maior parte. Tem algumas que a gente vai usando na escola, as mais simples, aquelas que têm baixo custo, mas muitas da tecnologia têm um valor a ser considerado, né? E, assim, muita possibilidade de melhoria de vida e de tecnologia a gente já tem. Agora, a disposição e como acesso e como acesso não só para com a pessoa, mas acesso financeiro mesmo, infelizmente isso ainda é muito difícil. Mas destaco aqui que tem as pessoas com deficiência têm alguns direitos que têm que estar atentos para poder ir atrás, né? E também algumas leis já dão abertura para que as pessoas tenham acesso. A questão do Braille mesmo, por lei, já tem lei que o material impresso em Braille ele deve ser disponibilizado de graça para que as pessoas tenham acesso, né? Então, a pessoa com deficiência visual fazendo uma solicitação, por exemplo, ao Instituto Benjamin Constant, eles têm acesso a alguns materiais em Braille, porque é disponibilizado de graça para eles. Na Dorina Noil tem alguns cursos também para a pessoa com deficiência visual, que é disponibilizada de graça para eles. Então, é realmente buscar os direitos e buscar
o conhecimento através das possibilidades que, por lei, já estão garantidos, né? E eu coloquei aí em destaque a desbrailização, que até que parou mais de ser discutido, pelo menos eu não tenho ouvido tanto, mas um tempo desse estava na discussão, se o braille seria tão importante ou não. Aí eu coloquei aí como um destaque a pergunta, porque acho importante deixar bem frisado que o braille não tem como deixar de ser utilizado, porque para a compreensão da língua portuguesa, dentro da construção mesmo de texto, do uso de pontuação, do uso de acentuação, a composição da palavra e a organização do texto, o braille é essencial nesse processo de alfabetização e nesse processo do conhecer a escrita. Então, no dia a dia, na agilização do estudante, enquanto pessoa que está em busca de conhecimento, outros recursos podem ser e devem ser utilizados. Os leitores de tela e os audiobooks são essenciais para todo o processo de aprendizagem, mas não tira a importância do braille enquanto código essencial para o processo de alfabetização e para a compreensão da escrita, né, da leitura e da escrita. Certo? Pode passar, Érica, por favor. Falando em acesso a algumas questões relacionadas à pessoa com deficiência, eu coloco aqui em destaque a COEPD, para que as pessoas tenham conhecimento, porque quando a gente trabalha e discute um pouco sobre essa questão da pessoa com deficiência, a maioria das pessoas colocam, mas eu não conheço esse lugar, não sei de informação, então coloquei aqui para mostrar a vocês que no município de Aracaju existe uma coordenadoria de apoio à pessoa com deficiência, que a gente trabalha lá especificamente com a pessoa com deficiência visual. Lá a gente começa desde bebezinho e, assim, qualquer idade que a pessoa esteja enfrentando a condição de cegueira, né, o problema da deficiência visual, lá nesse espaço que está ligado à questão ao Departamento de Educação, temos essa coordenadoria de apoio educacional que ensina às pessoas com deficiência visual a questão da orientação mobilidade, o braille, o acesso ao celular e o acesso ao computador. Então, nesse espaço, eu coloquei aí um endereço para que vocês tenham conhecimento de onde fica localizado, para que amplie essa questão da busca pela ajuda nas questões relacionadas à pessoa com deficiência visual. Então, além desse, eu não coloquei aqui, mas também tem a Devise, que é a Associação da Pessoa com Deficiência Visual, né? Tem duas associações, a outra é a ASDV, se eu não me engano. São duas associações, mas a Devise está sempre com a gente lá, participando das atividades, e de extrema importância para que as pessoas com deficiência visual tenham acesso às questões relacionadas ao processo de aprendizagem que eles precisam passar. Porque eu sempre destaco, nem todo mundo passa pela condição da deficiência visual quando está na escola, né? Mas eles precisam passar pelo processo de aprendizagem, porque se ele perde a visão na fase adulta, por exemplo, ele tem que começar algumas coisas a partir daquele momento que não tem mais a condição da visão, né? Então, essa coordenadoria é um espaço onde a gente trabalha
alguns aspectos relacionados às aprendizagens necessárias para a pessoa com deficiência ter uma qualidade boa de vida, né? Então, podemos passar. Clica para sair, por favor. Eu destaquei aí para vocês, para conversar com vocês, essa questão do termo. Essa questão do termo. Porque no fórum eu percebi que algumas pessoas ainda utilizam bastante o termo deficiente. E é uma discussão que a gente precisa estar atento, porque como nós somos educadores e nós somos agentes aí indispensáveis nesse processo de transformação do mundo e da necessidade de tornar este mundo mais inclusivo, tem algumas discussões que são pertinentes, são atuais, e que a gente não pode deixar de fazer, né, essa discussão. O termo deficiente é um termo em desuso. Já foi bastante utilizado, mas por questões de análise do uso do termo e de como esse termo vem cheio de preconceitos e cheio de uma condição histórica que pesa na discussão, então a expressão pessoa com deficiência é a mais utilizada e a mais correta de usar atualmente. Às vezes a gente acaba se passando e aparece uma palavra deficiente visual, deficiente auditivo, mas assim, destaco para vocês a importância de que a gente não utilize mais. Coloquei essa semana para vocês, quem não visualizou ainda, pode chegar lá na quarta semana e visualizar, que tem um novo arquivo, que é um texto de Maria Fabiana de Lima, que ela vem detalhar, explicar bem direitinho quais são as questões que perpassam aí nessa discussão de utilizar o termo da forma mais adequada nos dias de hoje, que é a pessoa com deficiência. E ela vem explicando por que não o termo deficiente. Eu peço a vocês que baixem, que façam a leitura. Não é exatamente a discussão do Braille, do sistema Braille e da audiodescrição, mas como vocês estão fazendo uma pós em educação inclusiva, esse texto aí, essa justificativa com relação aos termos, vai ser de fundamental importância para vocês, certo? Então, vocês podem ir lá baixar, não é um texto muito grande, acho que tem, se eu não me engano, 16 folhas, mas é um texto muito, muito bom de ler, contextualiza bem essa discussão, certo? Na primeira semana, as pessoas que eu percebi que usou o termo deficiente, eu coloquei essa observação do desuso. Na segunda semana, algumas pessoas usaram, eu já deixei enfatizado na resposta a pessoa com deficiência. Mas, assim, achei importante a gente deixar destacado aqui que esse termo não deve ser mais utilizado. E nós, como educadores, temos que ter esse cuidado, certo? Coloquei aqui essa outra questão sobre a deficiência visual. Aí vem a baixa visão e o cego. Algumas pessoas disseram, assim, conversando com algumas pessoas, destacaram, mas o termo cego está correto? O termo cego está correto, sim. Agora, se a gente usa de uma forma pejorativa, se a gente usa como um modo de xingamento, aí a gente não está fazendo da forma certa. Mas se dentro da deficiência visual existe a baixa visão e o cego, eles são especificidades bem diferentes.
A necessidade da pessoa com deficiência visual que tem baixa visão, ela é diferente da necessidade da pessoa com deficiência visual que é cega. Então, assim, na hora de debater, na hora de discutir academicamente, a gente utiliza o termo cego para deixar bem especificado que aquela atividade, aquela abordagem está sendo feita com um direcionamento para a pessoa cega, certo? Não sei se vocês observaram, mas nos 2 textos que fala sobre, contextualiza a vida do Louis Braille, ele tem o termo cego com muita frequência, justamente porque o sistema Braille ele é elaborado para a pessoa cega, porque a pessoa com deficiência visual que tem uma baixa visão, ela ainda tem uma percepção visual que, assim, por mais agravada que seja, algum contato com as cores, com os formatos, com a percepção, mesmo que bem próximo, ele tem. E a pessoa cega, que tem uma variação grande também, tem alguns que têm uma percepção do vulto, da luz, mas assim, não dá condição a ele de perceber o ambiente da forma que, da condição que seria necessário, né? Então, o recurso do tato, o recurso da audição e todos os outros sentidos vão ser necessários para que ele compreenda o mundo, né? O ambiente à sua volta. Certo? Pode passar, Érica, por favor. Até aí, alguém tem alguma pergunta a fazer sobre essa questão da deficiência visual, da questão da cegueira do cego, dos termos? Tem alguém que quer fazer alguma consideração antes de a gente passar para a audiodescrição? Não, né? Posso continuar então, né? Por falar em audiodescrição, quando eu comecei a aula, eu esqueci de me descrever, de me autodescrever. Mas vou fazer isso agora, nunca está tarde para isso. Eu sou uma pessoa de pele branca, estou usando óculos, tenho cabelos cacheados, estou usando um óculos de grau de aro vermelho, brincos compridos, uso uma blusa na cor verde e ao fundo tem uma parede branca. Nosso módulo está dividido nesses 2 pontos de discussão, que é o sistema de escrita Braille, que era o que eu estava trabalhando com vocês até o momento. Dentro da discussão do sistema de escrita Braille, principalmente por conta do que eu fui lendo nos fóruns, eu achei necessário a gente destacar aí o termo, pessoa com deficiência, como termo mais adequado na atualidade. Também as questões voltadas para entender a importância do sistema Braille no processo de alfabetização. Por isso que eu guardei um pouco do tempo da aula para que a gente discutisse na aula síncrona esses pontos que a gente já trabalhou até a 3ª semana. Essa semana, que é a 4ª semana, né, a gente inicia os fundamentos da audiodescrição. Então, temos aí um slide com um fundo na parte superior azul, tem alguns formatos retangulares que vai da esquerda até a direita, numa sincronia de cores que vai do verde ao alaranjado. Abaixo tem um colorido mais esbranquiçado, que passa do cinza e vai clareando, vindo da esquerda para a direita, num tom mais escuro para o claro. Os fundamentos da descrição, a gente vai discutir um pouco, mas de antemão eu já destaco que a audiodescrição é importante, é de grande importância para a pessoa com deficiência visual como um todo, tanto para a pessoa cega, como também para a pessoa com baixa visão. Porque vai dar uma noção mais completa do que está sendo colocado
numa imagem, num quadro, numa foto, em coisas, no ambiente. Então, traz um acesso à informação que é bem completo para toda pessoa com deficiência visual, em toda a sua variação das particularidades que apresenta. Pode passar, Érica, por favor. Então, destaco aí. O que é audiodescrição? Audiodescrição é uma atividade de mediação linguística que transforma o visual em verbal. É um recurso de acessibilidade comunicacional que amplia o entendimento das pessoas com deficiência visual por meio da informação sonora. Permite a equiparação de oportunidades, o acesso ao universo imagético e a eliminação de barreiras comunicacionais no contexto cultural, educacional e social. Então, dentro dessa questão da informação sonora, ele vai trazer essa eliminação da barreira, né? Da barreira comunicacional, tanto no que diz respeito às questões culturais, como educacionais, como sociais. Então, para a pessoa que apresenta deficiência visual, se ela chega em um ambiente, por exemplo, no museu, e ela tem a informação através da audiodescrição daquele espaço, daquela obra, daquela peça, ele vai ter um aproveitamento cultural muito grande. Então, a audiodescrição ela vem com uma importância muito grande. No ambiente escolar, se a gente tem um aluno com deficiência visual, mas aí os profissionais da educação estejam preocupados em estar dando acesso a ele sobre as informações ao seu redor, ele vai ter uma condição de compreensão mais completa. É aquela coisa assim do aluno quando chegar. E o primeiro ano na escola, por exemplo, isso a gente já faz com as outras crianças também, né? De chegar, apresentar a escola, passar de uma sala para outra, apresentar os professores. Para a criança com deficiência visual, a gente tem que ter a preocupação da informação mais completa, com os detalhes mais colocados na hora da apresentação do ambiente, para que ele tenha condições de acessar informações que, através da visão, ele não consegue acessar. A discussão sobre a audiodescrição, que eu vou fazer aqui na noite de hoje, mas que a gente está fazendo lá no módulo, todos eles estão no material que eu disponibilizei para vocês no arquivo, que é a introdução à audiodescrição em sala de aula, das autoras Ana Carolina Correia de Almeida e repetindo, são duas autoras, viu? Ana Carolina Correia Almeida e Maria das Graças Moreira. Elas duas organizaram esse material e eu achei bem interessante, porque elas vêm explicando passo a passo dentro da composição dos capítulos, né? São 5 capítulos. Desses 5 capítulos, a atividade que eu coloquei aqui no material da apresentação de hoje, que eu explico já já a vocês, deixei destacada na atividade as páginas que vocês vão se basear, porque ela vem trabalhando a audiodescrição como um todo, dando todos os pontos importantes na compreensão que a gente tem que entender. Então, eu sugiro que vocês façam a leitura do material por completo, para que tenham uma compreensão mais completa dessa discussão da audiodescrição. Certo, gente? Pode passar, Érica, por favor. O público-alvo da audiodescrição é o maior contingente aliás, desculpa.
essa autora aqui, né, destacando Mota, de 2016, esse material aqui que eu falei a vocês é de 2021, e ela vem destacando que o maior contingente de usuários da audiodescrição são pessoas com deficiência visual, mas outros grupos também podem ser beneficiários dessa tradução da imagem. A audiodescrição, ela vem caracterizada como tradução. Dentro dos estudos linguísticos, ela está na classificação realmente dos estudos de tradução. Só que essa é uma tradução da imagem, né? E essa tradução de imagem, ela beneficia, além da pessoa com deficiência visual, pode ampliar o entendimento da pessoa com deficiência intelectual, de pessoas idosas e de dislexos. Então, a audiodescrição, ela vem ser de uma importância não só para a pessoa com deficiência, mas tem um alcance maior, né? Um alcance maior que pode ser utilizado por outras pessoas que tenham a necessidade. E é aquela coisa, se a gente tem uma tecnologia assistiva que auxilie, ela nunca vai auxiliar só a pessoa com deficiência, ela vai ter uma abrangência maior, né? No uso, por exemplo, da audiodescrição. Vou voltar para o exemplo do museu. Se a pessoa chega no museu e tem um áudio que descreve o ambiente e diz lá, à sua direita tem a sala de telas, à sua esquerda tem a sala de esculturas. Aquela informação em áudio que está sendo pensada para dar acessibilidade à pessoa com deficiência visual, ela é um acesso à informação que ela vai ter importância para todas as pessoas que chegarem ali, naquele determinado local, que tem uma estrutura, uma proposta de inclusão, e que ela inclui a pessoa com deficiência e acaba dando informação e auxiliando na compreensão, no entendimento de qualquer outra pessoa. Aqui ela destacou a pessoa com deficiência intelectual, idoso e o dislexo, mas eu coloco para vocês que um ambiente inclusivo, onde tem audiodescrição, seja sonora, ou seja através do recurso escrito, ela vai estar também dando informação a outras pessoas. Então, é um recurso de alcance que vai além da pessoa com deficiência visual. Pode passar, Érica, por favor. Isso, audiodescrição no Brasil. Coloco aí para vocês um pequeno histórico, né, que vem em destaque aí no material que eu passei para vocês, que é que a audiodescrição no Brasil iniciou em 2003, a partir do festival temático Assim Vivemos, um festival internacional de filmes sobre a deficiência, e foi o primeiro festival de cinema do Brasil a reunir e apresentar filmes com questões relativas à deficiência de um modo geral. Né? Então, observem que 2003 foi um dia desse. Não tem tanto tempo assim na discussão aí da audiodescrição no Brasil. Ela apresentando esse como o primeiro momento. Érica, pode passar, por favor? Na continuidade de um breve histórico, aqui nesse material que a gente colocou à disposição para vocês, é um livro completo, né, da introdução da audiodescrição, ela vem trazendo que a origem da audiodescrição teve uma origem dentro de um contexto acadêmico, através de uma dissertação do norte-americano Gregory Frazier, em 1974. Então, se a gente parar para pensar, não é uma discussão antiga, é uma discussão recente.
é uma discussão recente, que vem junto aí acompanhando, adentrando aí no debate da questão da inclusão como um todo, né, da necessidade de tornar a sociedade mais inclusiva, o ambiente educacional mais inclusivo. Então, a audiodescrição vem aí dentro de um contexto histórico recente, né? Então, em 1981, o casal Margarete e Cody foi contratado para tornar as produções da Arena mais acessíveis. Na década de 90, nos Estados Unidos, a audiodescrição passou a ser oferecida em óperas, cinemas. Então, assim, todos esses fatos, no breve histórico que as autoras apresentam, estão dentro de um contexto muito recente. Pode passar, Érica, por favor. Agora, o destaque que a autora faz, e que a gente faz aqui também, é que na escola, né? Na escola, a audiodescrição na sala de aula é oferecida ao aluno para possibilitar o mesmo conhecimento oferecido ao aluno vidente. Então, se o aluno vidente tem a informação que ele percebe através de sua visão, a audiodescrição vai possibilitar que o aluno com deficiência visual ele tenha essa percepção através da sua apresentação em áudio, né? Então, essa habilidade da audiodescrição, ela deve ser construída dentro do ambiente escolar, dentro dessa necessidade de dar acessibilidade à pessoa com deficiência visual. Tanto a pessoa com baixa visão quanto a pessoa cega, ela tem a necessidade desse recurso da audiodescrição para que ela alcance as informações que ela não está conseguindo detectar com sua visão. Então, auxiliar na questão da leitura, auxiliar na questão das informações relacionadas ao ambiente, a audiodescrição tem um poder dessa tradução da imagem, que é essencial na inclusão da pessoa com deficiência visual. Então, ela destaca aí que, na sala de aula, toda criança, todo aluno tem o direito de aprender os conteúdos escolares ensinados com a imagem, como fazemos com os colegas com deficiência visual. Eu acrescento aí que, além da imagem, também se busque sempre, além da fala, né? Principalmente se for com crianças, as crianças menores, que se tenha a preocupação de estar trazendo o contato tátil para que ele tenha uma compreensão mais ampliada. Um exemplo que eu dou, outro dia eu estava conversando com uma professora que tem um aluno cego, e ela disse que ele não ficava muito quieto, nem mesmo nas histórias, quando ela contava a história, e as histórias geralmente a pessoa cega tem interesse em ouvir, porque é algo que alcança, né, a compreensão da pessoa. Mas aí eu destaquei para ela que nem sempre a criança está ouvindo e está entendendo, né? O professor, o profissional da educação que estiver trabalhando com aquela criança, tem que estar atento à construção do conceito que a pessoa está fazendo, né? Então, se eu conto uma história dos três porquinhos e digo que um dos porquinhos fez uma casa de tijolo, outro fez uma casinha de madeira e outro fez uma casinha de palha, é interessante que eu ofereça, além da descrição que eu faço da casa de palha, eu também ofereça o recurso tátil para que a criança sinta o que é uma palha, sinta o que é um objeto de madeira, ou os palitinhos de madeira, sinta o que seria o tijolo de barro, ou a questão do cimento endurecido, né?
Então, essa preocupação no entendimento, a gente na escola tem que ter. Não é só a audiodescrição, tem que ser a audiodescrição junto com a criação e a elaboração do conceito, do conhecimento que aquela criança está construindo. No caso, assim, bem específico, principalmente para as séries iniciais, né? Mas a audiodescrição, quando a pessoa, numa forma mais ampla, já compreende, ela alcança. Mas se ela não tiver a compreensão, cabe àquele que está fazendo a mediação promover, possibilitar a compreensão através de outros sentidos, como, por exemplo, o tato, né? Então, vamos lá, passando para a próxima, Érica, por favor. Coloca aí em destaque a legislação que contribui aí para a questão da audiodescrição, né, que vem validar, que é a Lei 13.146, de 2015, que é a conhecida Lei Brasileira de Inclusão, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e essa lei, ela reúne, numa única lei, os direitos que até então estavam dispersos em vários outros e que ela vem trazer a discussão da necessidade da acessibilidade da pessoa com deficiência no acesso à informação. No campo da audiodescrição, as autoras aí destacam que as portarias de número 310, de 2016, e a de número 188, de 2010, do Ministério da Comunicação, tem por objetivo auxiliar ao serviço da radiodifusão de sons e imagens, visando tornar a programação transmitida e retransmitida acessíveis à pessoa com deficiência. Então, vídeos e filmes hoje já têm a possibilidade, não todos, né, infelizmente, mas uma parte já vem com a disponibilidade da audiodescrição. Quando a gente acessa, por exemplo, a Netflix e coloca lá naquela parte da legenda, tem a opção da audiodescrição. Vocês podem observar quando tiverem fazendo uso de algum desses streamings, né? Na opção legenda, tem também a opção da audiodescrição. Se não tiver em todos, tem alguns filmes, já vem à disposição a possibilidade da audiodescrição. Outro dia eu acessei na minha televisão para poder conhecer e achei bem interessante. Realmente tem um material legal à disposição para todas as pessoas. Pode passar, Érica, por favor. Trago aí um exemplo de audiodescrição, no caso de uma imagem estática. Agora, a audiodescrição ela pode ser feita em imagens estáticas ou em imagens dinâmicas. A dinâmica vai ser dentro do teatro, do cinema. Então, enquanto está passando a apresentação de uma determinada peça ou do filme, entre as falas, a audiodescrição aparece dando noção do que tem naquele ambiente, dando noção, a contextualização, né, do que está acontecendo. Noção de como as pessoas estão com expressão de raiva ou com expressão feliz. Então, dentro da dinâmica do filme ou da apresentação do teatro, entre as partes sem fala, a audiodescrição aparece para poder contextualizar
todo o processo do vídeo apresentado ou da peça apresentada. Já nas imagens estáticas, a gente tem aí a apresentação uma tradução do que está sendo apresentado em imagem. No caso dessa imagem, é uma foto. É uma foto. Então, como exemplo da audiodescrição. Audiodescrição. Foto de duas estantes metálicas verticais encostadas uma na outra, ambas compostas por 5 prateleiras e preenchidas de livros. Em cima da estante da esquerda, um troféu metálico e em cima da outra estante, uma máquina Braille da cor azul e outro troféu metálico. Então, dentro da composição do que tem no que a gente vê na foto, a gente faz a descrição. Esquerda, direita, o que está em cima, o que está embaixo. É importante que tudo que é visto seja dito dentro de uma lógica de texto na qual a pessoa compreenda tudo que está sendo visual. Não é interessante colocar conceitos tipo a estante é velha ou a estante é bonita, porque esse tipo de informação é uma informação que traz conceitos, valores, e para a audiodescrição, basta fazer a tradução do que se vê. O conceito que traz um valor, uma opinião, ela não é interessante que seja colocada, porque aí a gente não vai estar colaborando com o acesso à informação, a gente já vai estar colocando um valor, né? E esse valor não cabe ao audiodescritor fazer, e sim a pessoa que está absorvendo a informação dela elaborar a sua própria opinião. A audiodescrição, ela já está sendo muito discutida no sentido de ser considerada como uma profissão. Então, o audiodescritor, para ser uma pessoa, um audiodescritor, ele precisa ter a formação de audiodescritor, né? Fazer alguns cursos, a quantidade de horas, para que ele tenha autoridade de ser a pessoa que traduz a imagem, né? Mas ele não pode trabalhar sozinho dentro do processo da audiodescrição. Ele tem que estar acompanhado do consultor de audiodescrição. Esse consultor é uma pessoa com deficiência que vai analisar se essa informação está sendo compreendida ou não. É interessante, assim, quem vai trabalhar com audiodescrição. No caso da escola, como é algo mais dinâmico, algo do dia a dia, algo da nossa necessidade, essa formalização acaba não acontecendo. Mas para a produção de um material que vá fazer parte de uma exposição ou de um livro, é importante que o audiodescritor seja um profissional que tenha capacitação para isso, o consultor também seja alguém com habilidade na consultoria e formação, e vai justamente fazer essa análise se a informação está sendo compreendida ou não, certo? E ainda precisa-se de um revisor da audiodescrição, que é aquela pessoa que vai ajudar, vai corrigir para ver se aquela informação está bem compreendida, se está bem escrita, se está dentro de uma composição de texto correta, né? Dentro do que se requer na língua portuguesa. Então, esses três profissionais na construção da audiodescrição, que vem contida nos livros, ou vem contida numa exposição, ou no material de um filme, com audiodescrição no trabalho mais dinâmico,
esses 3 profissionais são importantes para poder construir e garantir a inclusão, garantir o acesso, né? Então, alguma questão até aí, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que agora eu vou passar para... Pode passar, Érica, por favor. O fórum é aquela perguntinha que a gente tem tido durante as semanas, né? Só não coloquei na terceira, que é a atividade do vídeo, e na próxima semana também tem a atividade da audiodescrição, que é essa que eu vou explicar na sequência. Mas coloquei essa semana como discussão lá do fórum, aponte situações nas quais a audiodescrição contribui para a inclusão de pessoas com deficiência visual. Com certeza vocês vão tirar de letra, porque eu até parabenizo vocês nas respostas do fórum, porque eu estou gostando bastante de ler a resposta de vocês. Um pessoal bem capacitado, que está empenhado mesmo na discussão da inclusão e tem uma escrita legal, viu? Então, estão grande parte, quase 100%. Eu tiro algumas respostas assim que estava assim que não estava muito boa, mas assim grande parte está me trazendo uma discussão muito completa. Então, eu parabenizo aqui a turma, que eu estou gostando bastante dos fóruns. Vamos lá para a última, Érica. Eu acho que a próxima é a última. Isso. A atividade. Semana que vem, as quinta semana, né? Já inicia aí o período de fazer a segunda atividade. E essa segunda atividade eu venho pedindo justamente que vocês escolham uma foto. Vou botar aqui grande no meu. Uma imagem estática. Uma imagem estática. Ela pode ser uma imagem de uma paisagem, uma imagem de uma construção arquitetônica, uma imagem com pessoas, mas que vocês possam estar treinando aí uma noção da audiodescrição, se preocupando em descrever toda a imagem que tem na foto que vocês escolherem. Essa atividade também em grupos de até 4 pessoas. Ah, professora, eu não tenho com quem fazer. Posso fazer sozinha? Pode, não tem problema. Ah, meu grupo é de 5. Até 5 eu permito. Mais do que isso, é melhor dividir 3 em 3 e aí faz, né? E vocês elaboram. Escolhem uma imagem estática. Pode ser uma imagem de uma obra de arte. Pode ser uma foto de paisagem, pode ser uma foto de uma construção arquitetônica, mas que vocês tentem fazer toda a descrição de todos os pontos da audiodescrição. Lembrando, não colocar juízo de valor. Nada de feio ou bonito, de velho ou novo, que não é essa a questão. Vocês podem colocar de aproximadamente 30 anos, de uma criança de aproximadamente 12 anos, não tem problema. Agora, dizer que é velho, que é novo, que é feio, que é bonito, é juízo de valor, então, juízo de valor a gente não coloca na atividade de audiodescrição. Coloquei aí para vocês que vocês, no material que foi disponibilizado, que é esse livro sobre a introdução da audiodescrição na sala de aula, nas páginas 20 a 27, ela vem fazendo uma exemplificação das imagens estáticas. Então, eu coloquei aí bem destacado que vocês se orientem por essas páginas, nesses exemplos, porque aí vocês com certeza vão ter uma compreensão boa de como fazer a audiodescrição e de como fazer essa atividade, que é a segunda atividade avaliativa do módulo 8, certo? Qualquer dúvida, vocês procuram os tutores vão entrar em contato,
ou mesmo coloca lá no fórum, na conversa direta com a gente lá no AVA, certo? Então, a gente finaliza por aqui o que eu tinha para apresentar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta a mais, algum comentário, alguma coisa, está aberto aí para vocês, viu? Obrigada a todos. Obrigada, Érica, por passar aí os slides. Professora, boa noite. Não é pergunta, não, só agradecer, porque eu, por exemplo, eu nunca tinha tido contato com nenhum estudo sobre o Braille. Gostei muito dos textos que a senhora sugeriu, né, para leitura. Até agora, assim, tem sido muito esclarecedor sobre o assunto. É só passando mesmo para agradecer. E aí acredito que até o final do módulo, os outros textos que virão também irão contribuir como esses. Para uma pessoa como eu, que nunca tinha lido nada sobre o assunto, né, eu estou, assim, bem empolgada, gostei, fiquei satisfeita de conhecer. Ah, coisa boa, eu fico feliz com isso. O último texto também é um livro, e ele assim, ele é bem didático no que a gente precisa em sala de aula, porque ele traz muitas sugestões de como a gente trabalhar com o aluno, e assim, muita tecnologia assistiva simples no desenvolvimento da aprendizagem. Eu coloquei o livro inteiro mesmo, porque a gente tem que buscar o conhecimento por completo, mesmo não dando tempo da gente discutir ele todo aqui nas aulas, né? Mas eu fico feliz, fico muito feliz. Obrigada aí. Mais alguém quer falar alguma coisa antes da gente terminar? Boa noite, professora Ana Laura. Boa noite. Só uma informação sobre a atividade. Essa fotografia escolhida, que a gente deverá escolher, deve ser do nosso arquivo pessoal, da internet, ou tem que ser do livro, seguindo aquelas páginas 20 e 27 a 27? Eu deixei livre a escolha. Se vocês optarem por uma retirada da internet, não vejo problema nenhum. Agora é interessante vocês colocarem lá que tiraram de tal página, né? Se for do arquivo pessoal, também não tem problema nenhum. Só vou utilizar só para correção, e assim, daqui do espaço da avaliação não vai ser divulgado em nenhum outro meio, né? Então, fica só no arquivo aqui do AVA mesmo, para a avaliação. Então, pode ser de arquivo pessoal, pode ser retirado da internet, não tem problema nenhum. E, assim, é como eu coloquei, pode ser de uma paisagem, pode ser de uma construção arquitetônica, pode ser pessoal, com pessoas, não tem problema nenhum. Contanto que siga as páginas que eu coloquei, são destaques que ela faz de descrição de alguns exemplos que ela dá. É um exemplo de um objeto que está sendo descrito, um exemplo de uma paisagem, um exemplo de uma figura com pessoa, um exemplo de uma obra de arte. Então, da página 20 até a 27, vocês vão observar que elas trabalham passo a passo do que tem que conter na audiodescrição. Então, eu estou indicando porque eu achei assim bem essencial, assim, bem básico para que vocês se orientassem na hora de realizar a atividade. Certo? Então, a escolha fica a critério do grupo, fazer a escolha da imagem. Pode ser também retirada da internet uma imagem de obra de arte. Pode ser um desenho, se alguém tiver uma obra de arte particular também, quiser fazer a fotografia e a audiodescrição da imagem construída por vocês, também vai se apresentar como uma imagem estática, né? Que vocês vão estar descrevendo a foto que vão me apresentar. Aí fica a escolha de vocês, contanto que venha com a audiodescrição da imagem, né? A tradução daquela imagem em palavras. Ok, muito obrigado, professora, pelas orientações. Foi uma excelente aula
e já peço que, se possível, disponibilize os slides da aula de hoje, que é enriquecedor para a turma. Certo, eu vou colocar até agorinha, porque eu tinha preparado só a parte da audiodescrição, mas depois que eu li o fórum, aí eu achei por bem fazer um repasse do que a gente já tinha discutido antes, porque como vai semana por semana, e nem toda semana a gente tem essa conversa, né? Então eu achei por bem juntar as duas discussões, né, para poder discutir hoje. Mas eu vou colocar assim. Ainda hoje eu disponibilizo para vocês, viu? Ok, perfeito. Muito obrigado. Obrigada também. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Ana Laura, Hoje não, Marleide. boa noite, querida. Parabéns. Olá. Obrigada, Marleide. Tem uma dúvida aí no chat sobre o termo que se usa antes de fazer a audiodescrição, hashtag para cego ver. Eu até já coloquei aí algumas coisas, mas é bom que você fale para todos, né? Que eles tem alguém aí com essa dúvida. Certo. Deixa eu ler aqui, porque no meu vai, só mostra quando eu aperto o negocinho vermelho aqui que aparece, mas deixa eu ver aqui. Aqui, hashtag para todos verem, é comunicação acessível para todos. Aqui foi a resposta para a pergunta. Foi a resposta, né, Marleide? Cadê a pergunta? Eu não vi ainda a pergunta. Em cima, tá lá em cima a pergunta. Tem assim, Ana Laura, você pode explicar, é mais ou menos isso, se está correto o termo para cego ver, hashtag para cego ver? Para todos verem é mais usado, né, Marleide? Agora, para cego ver, eu acredito que não esteja errado, não. Só que eu não sei se tem alguma regrinha aí no uso da hashtag. Eu já Você escrevi aí, já coloquei duas coisas. você colocou como mais indicado o para cego ver, né, Marleide? Não, eu não falei nada, eu apenas coloquei o que eu encontrei aqui, o que eu tenho anotado, que eu já tinha recebido essa pergunta antes. Veja aí o que foi que eu coloquei, por favor. A Vanderleia que fez a pergunta, não foi Vanderleia? Marleide, estou procurando aqui. Marleide colocou para todos verem a comunicação acessível para todos. Pronto. Tem mais alguma coisa, Marleide, que eu não estou vendo aqui? Você disse que Para cego colocou ver lá duas coisas. embaixo. Tem a última mensagem, professora. Sim, pronto. Despertar a atenção das pessoas que façam uma descrição detalhada nas imagens nas redes sociais. Tanto para cego ver quanto para todos verem, é um indicativo realmente de acessibilidade nas redes sociais, né? Existe hoje uma necessidade de tornar o acesso à informação mais inclusivo. E esse hashtag, tanto para cego ver quanto para todos verem, vai trazer a apresentação de que aquilo está sendo descrito, né? Agora, formalmente, assim, se tem algo que discute o termo, o formato mais correto, eu confesso que eu nunca vi essa discussão. Eu confesso que esse debate eu nunca vi. É a primeira vez que é colocado aqui para mim e é alguma coisa que eu vou até olhar. Agradeço a indicação, que quando a gente não sabe, a gente vai atrás de aprender, né? Mas tanto uma quanto outra, como Marleide colocou aí, é despertar a atenção mesmo para que se faça a audiodescrição ou que é a apresentação da audiodescrição do determinado material que está sendo apresentado na rede social, de extrema importância. Quanto mais ações inclusivas a gente tiver acesso e disponível, mais exemplos a gente tem a ser seguido e mais pessoas acabam fazendo por entender a necessidade de inclusão, né?
E é isso. Acredito que é uma discussão pertinente e necessária e que vai ampliando aí esse debate da inclusão no fazer social. Mas acredito que as duas formas estejam corretas. Não tenho, nunca vi nenhum debate sobre a questão do melhor formato, não, para redes sociais. Alguma questão mais? Alguma coisa a acrescentar, gente? Ana Laura, eu coloquei aí no chat, né? Aquele curso que a gente fez, lembra que foi gratuito? Sim, Tá aí o pelo. link. Lembra que a gente fez? A gente fez um gratuito, não foi? Aí eu coloquei aí o link, se alguém se interessar, né? Ótimo, ótimo, Marlene. Isso mesmo. Esqueci agora qual foi a escola do governo, né? Isso, a gente fez a escola do governo, Outro, depois a gente fez um outro que foi pela Dorina Noil, mas aí já é pago, né? Esse é outro gratuito. dia eu estava revisitando. Tem o sinal de afeto. Você já viu o sinal de afeto, Marlene? Não, Menina, é excelente. Eu fiz alguns pelo é, sinal de afeto e indico a todo mundo. Teve, é inclusive, gratuito? comecei pelo. Não, não é, não é. Pronto. Agora, é um pouco mais acessível do que o Dorina no Rio. Uhum. Eu comecei lá pelo curso que eu encontrei de audiodescrição em histórias em quadrinhos. É. Fiz com todo o gosto do mundo. Depois eu fiz alguns outros que assim, é mais acessível do que o Dorina. E muito bom, muito bom. A qualidade é excelente. Qual o nome da empresa? Sinal de afeto. É isso, eu vou olhar no Tem, site, tem viu? o Instagram deles, eles fazem. Eu vou mandar para você, depois eu mando para Tá você. certo. Obrigada. Tá. Oi, gente, vamos agora para 9 horas, 21 horas, né? Só faltam 3 minutinhos aqui no meu relógio. Agradeço a todos pela paciência de me ouvir, pela participação. Como eu disse já a vocês, eu estou gostando muito da participação de vocês no fórum. Estou achando que a leitura dos textos estão acontecendo, vocês estão entendendo bem. A apresentação das atividades que eu já visualizei também estão sendo muito gratificantes. Algumas coisinhas assim a gente encontra que alguém não entendeu direito e aquela coisa, mas aí a gente vai conversando no processo para poder todo mundo alcançar o aprendizado do que a gente deseja, né? E eu aqui agradeço muito a participação de vocês e espero que vocês estejam compreendendo bem essa discussão aí da deficiência visual e qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem entrar em contato aí, tanto com os tutores quanto com a gente lá diretamente no AVA. E obrigada a todos, viu? Um prazer enorme estar com vocês aqui. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada a todos.